Olá, queridos, tudo bem? Tudo legal? É bom estar com vocês novamente. Aquela perguntinha de sempre. Espero que vocês estejam gostando. Participe com a gente, tá? Deixa sinaliza, né? Alguma sugestão que você queira tratar lá no portal. Sempre lembrando a vocês, tá? Nós temos o papel. Não é só a gestão do seminário, não é só a reitoria do seminário, né? A secretaria que tem esse papel, mas nós também, professores, temos o papel de ajudá-los, tá? nesse compromisso, que a gente sabe que cumprir as etapas de um seminário requer do aluno, né? um grau de esforço muito grande, e nós louvamos a Deus por vocês, oramos por vocês. Nosso papel não é só mecânico de estar aqui representando uma aula ou gravando simplesmente um vídeo para trazer alguma informação para vocês. Não, muito pelo contrário. Estamos aqui para ajudá-los naquilo que vocês precisam, necessitam, dialogando, conversando, tratando com vocês, né? Nós não queremos esticar esse laço, né? Vocês aí em qualquer lugar do Brasil e eu aqui no meu canto gravando minha aula, não, muito pelo contrário. Eu acho que a intenção é a gente estender essa relação e dizer para que nós estamos aqui, né? Não só para garantir algum conhecimento, né? Mas divulgar, né, esse conhecimento, tá? À medida que vocês passam a conhecer um pouquinho, eu passo a conhecer um pouquinho de vocês, tá? Porque daqui a pouco a gente já está aí corrigindo prova, corrigindo trabalho. Então essa relação ela vai se aproximando mais, né? Como vocês estão percebendo, a nossa aula 1, tá? Ela tem uma extensão maior, porque ela parte de uma introdução, ela parte de uma perspectiva social que garanta o máximo de informação possível dentro de um período curto, né? Que essa é a proposta. E aquilo que eu vou sempre dizer para vocês, história eclesiástica não é uma caixinha fechada, ela é ampla. Eu até penso que ela é mais ampla que as demais disciplinas do seminário, tá? Às vezes você precisa buscar fonte, precisa buscar material, há uma carência de determinados assuntos, e isso é uma grande verdade, até mesmo para a historiografia, até para nós que somos profissionais da história, né? Que dialogamos com a história, nós temos dificuldade de trabalhar com esse momento, né? A minha especialidade é a antiguidade, tá? Eu sou um entre 1000 historiadores dentro desse universo. Então, assim, eu procurei uma área de grande escassez de material. É diferente de quem vai estudar a história do Brasil, de quem vai estudar ali século XIII, século XIV, século XV, né, depois de Cristo. É diferente, né? Revolução Industrial, ditadura militar, Estado Novo. Essa galera que estuda esse período tem muito mais informação, né? Então é uma percepção diferente. Mas aqui nós estamos para trabalhar um pouco essa dimensão e deixar cada vez mais distante esse universo da história eclesiástica, esse afastamento do aluno com a história eclesiástica, né? Se a gente pode dizer assim. Porque às vezes o aluno não quer se aprofundar, é porque é um período muito longo, é um período muito extenso, é um período de muita opressão, de muita pressão para o cristianismo, eu não sei onde parar, onde eu vou estudar, não. Você pode trabalhar isso como um círculo, né? Esse círculo não vai se esgotar, você vai estar sempre aprendendo. Então aqui na aula 1, a gente tem um período aqui muito particular, né? Que está ali por volta do ano 50, o ano 50, né? Que fala sobre
a divulgação do cristianismo, quando ele consegue ser melhor divulgado, né? Se melhor propagado dentro do Império Romano. Entre o ano 50, 45, 55, no limiar desse período ali, né? Já com... como é que eu posso dizer para vocês? Entre ali o Nero e a queda, ruptura, o enfraquecimento do Império Romano, tá? Foi com Nero que essas perseguições começaram a se acentuar mais. Como eu disse para vocês, é na perseguição que o povo fica menos preguiçoso, né? Que o povo fica menos institucionalizado e vai pregar o evangelho, vai para um outro território marcar presença. É exatamente isso que a gente está precisando conversar, sobre essa propagação. Essa propagação ela vai se acentuar melhor lá no século III. Lá no século III, no enfraquecimento do Estado Romano, né? Particularmente afetado pela crise do escravismo. Lembra do que a gente falou sobre aquela ótica do escravo, dos exércitos, exército contratado, exército de casa. Lembra que a gente tratou disso em algumas etapas? Então, exatamente isso. Então, foi dentro desse contexto, lá no século XIII, que Constantino ele assina o Edito de Milão, que concede liberdade religiosa, tá, dentro do Império Romano. Então, se o próprio Império assina um decreto, assina um edito, que diz o seguinte: olha, a religião oficial aqui é o cristianismo e existe liberdade religiosa. Pronto. É o prato cheio e é tudo que o cristianismo precisava para poder propagar a sua proposta, né? Que é a divulgação desse evangelho. E lá em 391, finalmente, o imperador Teodósio I, impôs o cristianismo como religião oficial do Império Romano e proibiu o culto aos antigos deuses romanos. Olha, já no século III, século IV, tá? A gente tem aí mais uma questão positiva para o cristianismo. Virou religião oficial, se propaga. Qual é o problema? A ausência de singularidade religiosa, a ausência de circularidade religiosa. Ou seja, é um império impondo às pessoas a que religião ela deve seguir. Aí está o problema. Nem o cristianismo pode impor, nem o Império Romano pode impor características tão peculiares. Aqui não há singularidade. O que há é o medo. Ninguém quer se expor a esse medo. A intenção das pessoas é, poxa, se eu estou proibido de fazer o meu culto, eu vou fingir que sigo a religião cristã, mas continuo sendo devoto dos meus santinhos romanos em casa. Então nós temos um problema. Nós temos um problema social religioso muito grande aí. Porque o Estado, ele não está para impor a religião, a ter uma religião oficial. Nas grandes democracias, tá? Vamos falar aqui de Brasil, nós temos essa singularidade. O Estado é laico. Se ele é laico, cada um pode ter a religião que bem entende. Mas até a religião que se bem entende, ela tem as suas normas, as suas vigências dentro do arcabouço jurídico, fundamentado pela Constituição Federal. Tá? Não é porque a minha religião, eu tenho uma singularidade religiosa e que eu posso seguir qualquer religião, que eu não vou seguir uma religião pagã que mata criancinhas em função de um Deus.
né? É proibido o sacrifício de animais. Não é porque eu tenho uma religião que no passado imolava os animais que eu posso fazer isso hoje. Então, assim, nós temos regras. E essas regras, elas precisam ser muito bem colocadas para que ela não extrapole o Estado, tá? Para que ela não extrapole essas condições constitucionais. Tá? Sacrifício não pode, então religião nenhuma vai fazer. Tá? Sacrifício de criança, isso é lá no passado, lá na antiguidade. Hoje não se faz mais isso em religião nenhuma. Tá? Então é assim, primeira coisa, a vida humana, em primeiro lugar, é o seu bem-estar. Isso são princípios que norteiam o nosso Estado democrático de direito. Extrapolando isso, a gente extrapola toda uma esfera. E por que eu estou trazendo esse paralelo com vocês? É porque o Império, tá, ele já estava circulando com esses problemas. Se a religião oficial é o cristianismo, é a religião oficial do Império, e as demais religiões, que são pagãs, que são adoradoras, que havia o sacrifício, como elas ficavam? Aí você começa o discurso de ódio. Começa a fomentar o ódio entre as religiões. Você não pode beneficiar uma religião em detrimento da outra. Muito pelo contrário. O que é agregado, o que se agrega a uma religião, vai se agregar a outra. O que o Império dá a uma religião, tem que dar a outra. Aí você começa uma relação de ódio entre as pessoas, entre as comunidades, e isso vai acabar muito mal. Muito mal, e a gente vai ver isso dentro da história. Tá? Eu trago isso para vocês como uma perspectiva sociocultural para que você comece a pensar de que forma isso se foi construindo dentro da questão do Império, até a gente chegar na condição da patrística, que ali a gente vai ter um monte de eventos com os pais da igreja e aquele combate entre as literaturas. Uma literatura diz que pode ser, a outra diz que não. Aí é um confronto daquele que estuda a Bíblia de um lado, daquele que estuda o documento do outro. E começam os conflitos, né? E a gente vai ver isso em toda a Europa medieval com questão à religiosidade. Tá bom? Espero até aqui ter ajudado um pouquinho mais vocês. Tá? Nós temos aqui vídeos curtíssimos, mas essa é a nossa proposta, tá? Para poder levar a você informação que não fique tão cansativo para você, tá bom? Então vai anotando essas questões de cunho um pouquinho mais especial, questão cultural, queda, ruptura, o enfraquecimento do Império, tá? O avanço do cristianismo, por que se deu. Anota isso, que isso vai te servir lá na frente para a construção dos seus trabalhos e, quem sabe, até aqui para as nossas avaliações, tá bom? Espero revê-los em breve e Deus abençoe.